Que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um de nós. Que as consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramadas sobre todos nós, sobre toda a terra, no nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos. Amém. Hoje nós vamos falar da importância deste dia, Sexta-feira da Paixão de Cristo. Hoje é um dia que nós devemos lembrar do amor imensurável do Pai, que enviou o seu Filho para pagar o preço dos nossos pecados. Os nossos pecados, as nossas transgressões. Quem pagou o preço foi o próprio Filho de Deus. Pagou o preço altíssimo. O sangue de Jesus vale muito mais do que qualquer coisa que tenha valor aqui na terra, do que qualquer metal precioso, ouro, prata, bronze, nada disso tem valor diante do valor do sangue do Cordeiro de Deus. Porque nem ouro, nem prata, nem nada, nenhum tipo de riqueza pode nos dar a vida eterna. Pelo contrário, muitas vezes nos afasta da vida eterna. Mas quando nos firmamos no sangue de Jesus, nós somos lavados pelo sangue de Jesus, transformados por esta verdade. É a verdade que nos liberta. É o amor de Deus Pai e do seu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Foi o amor deles que fez com que acontecesse o pagamento do preço dos nossos pecados, para que todo aquele que se arrependa dos seus maus caminhos, abandone o pecado e peça forças a Deus para nascer de novo, para andar em santidade e em obediência a Deus, tenha a vida eterna, porque já foi pago o preço do pecado. Se não tivesse acontecido a cruz do Calvário, a morte de cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo que nós nos arrependêssemos, mas o que já fizemos seria a causa de nossa morte eterna. Seria a causa de nossa morte eterna. Até porque, como Jesus não teria morrido na cruz, o Espírito Santo de Deus não habitaria aqui na terra, porque só habitou depois que foi pago o preço do pecado e houve a reconciliação de Deus com o homem. Então, se Jesus não tivesse pago o preço, o Espírito Santo de Deus não habitaria aqui na terra. E o Espírito Santo de Deus é o que nos dá consciência da existência de Deus e da necessidade de se abandonar o pecado. Então, nem isso aconteceria. E nós já estávamos fadados à morte eterna. Porque o pecado entrou no mundo através da queda do primeiro homem, Adão. Mas o Senhor mandou o seu Filho para salvar, para que através deste homem, assim como um homem, através de um homem, entrou o pecado na humanidade, através de um homem que já estava com Deus antes da fundação do mundo, mas se humilhou à condição de homem, se fez homem, para nos ensinar e depois para se entregar por nós na cruz do Calvário. Através dele, Satanás perdeu.
ele só tem poder sobre aquele que não quer nada com Deus. Aquele que persiste no pecado, que insiste na morte eterna. Então, esse que quer ter a morte eterna, terá, mesmo tendo um lugar reservado para ele na glória. Mas ele não quer ir para lá. Ele não quer andar com Deus. Ele não quer vir pela porta estreita, onde não cabe pecado. Ele prefere a porta larga, espaçosa, que leva para a morte eterna. Mas Jesus pagou o preço. E hoje nós comemoramos o sacrifício da cruz do Calvário. A morte humilhante do nosso Salvador. A morte na cruz. Aqui em João 3, a partir do versículo 16, fala sobre a missão do Filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, todo aquele que nele crê tem a salvação. A salvação através de reconhecê-lo como Senhor, sendo ele agora o governador da sua vida. Quando ele é quem mostra o caminho para você e você segue aquela voz do bom pastor, você é salvo. Quando você tem ele como seu Senhor. Quem nele crê não é condenado. Mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade e se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Essa é a diferença. Quem pratica a verdade e se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, não quer nada com trevas. Quem é autêntico diante de Deus, quem quer que Deus veja as suas fraquezas e o socorra para livrá-los delas, anda na luz. E são estes que andam hoje na luz, que renunciam ao pecado, que terão a vida eterna, porque o preço já foi pago. Aqui, no livro de Isaías, que foi o profeta messiânico, foi o que mais falou no Messias, no nosso Salvador. Olhe como ele retrata o nosso Cristo. Isaías 53. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo diante dele e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Então, o verdadeiro Messias, Jesus Cristo, ele não foi aquele rapaz bonito que o povo desenha, não.
Ele não era jamais aquele rapaz com aqueles olhos clarinhos e tudo, até porque ali onde Jesus nasceu, não tinha ninguém com aquelas características. Então Jesus, o Cristo, ele não tinha aparência bonita, ele não tinha formosura nenhuma, nada que agradasse quando se olhava para ele. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, quando na verdade todas aquelas feridas foram causadas pelos nossos pecados. Não era nele. A ferida era nossa. E ele se entregou e recebeu as feridas para nos salvar, para pagar o preço dos nossos pecados, que o preço do pecado é a morte. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas nós fomos sarados. Pelas feridas de Jesus na cruz do Calvário, nós fomos sarados, reconciliados com a vida. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre o seu Filho Jesus a iniquidade de todos nós. Este foi o motivo da cruz. Não era porque Jesus tivesse cometido alguma coisa, nós sabemos. Foi pelos nossos pecados. Foi através do sangue de Jesus que ele fez as moradas lá no mais alto e sublime trono, para nós, os arrependidos, os que abandonaram o pecado e que nascemos para Cristo, vamos morar. Este é o lugar preparado para nós. E o preço foi muito alto. Foi morte de cruz, humilhado por nós. Agora, irmãos, eu quero ler alguma coisa aqui que eu escrevi quando estava meditando nesta palavra. A maior prova de amor e compaixão de Cristo. O amor de Deus, Pai, e do seu Filho, foi na cruz do Calvário. Foi a entrega. Foi o render-se sem ter nenhum pecado. Respondeu pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. Devemos ser gratos pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Como que nós demonstramos ao Senhor a nossa gratidão da morte de cruz por nós? Nos arrependendo dos nossos maus caminhos e nos transformando de glória em glória, dia após dia, na presença de Deus, nos transformando em filhos de Deus, imagem e semelhança dele que somos, só de uma forma muito mais plena. Quando alguém olha para você e vê em você algo de Jesus, do Cristo, aí nós estamos sendo moldados por Deus para morarmos com Ele eternamente na glória. E nós podemos também
manifestar esta gratidão fazendo sacrifícios para ajudar o nosso próximo. Porque às vezes as pessoas só ajudam o próximo naquilo que estiver sobrando ou naquilo que não lhe traga nenhum sacrifício. Esquecemos que Jesus sofreu todo o sacrifício por nós. Então, uma forma de agradecermos a Deus pelo sacrifício da cruz é sacrificando um pouco do nosso eu cada dia para podermos servir ao nosso próximo. É uma forma de agradecer a Deus. Quando você procura dar o seu melhor para o seu próximo, mesmo que te custe caro. Às vezes sai caro. Você renuncia a algo que você queria tanto usufruir para você, mas você sabe que se você abrir mão daquilo, você vai agradar profundamente a Deus, porque você vai fazer algo que realmente foi sacrifício para você, para ajudar o seu próximo. Hoje é um dia de reflexão sobre a entrega do Senhor para nos salvar. Foi por amor que ele se entregou. Amor por você e por mim. A morte de cruz foi o legado que ele sofreu, ele pagou na cruz. Este legado, esta herança, para conquistar a nossa vida eterna. Porque ele já é eterno. Ele já estava na glória com o Pai antes da existência do mundo. Mas ele veio e para conquistar a nossa vida eterna, para nos dar a conquista da vida eterna, ele se fez homem e morreu por nós. A ele devemos toda gratidão. Nunca devemos esquecer o verdadeiro sentido da sexta-feira da paixão de Cristo. Nunca podemos esquecer deste sacrifício. Temos que lembrar todos os dias de nossas vidas que Jesus morreu por nós, por amor. O sacrifício para nos resgatar da morte, nos tirar da morte para a vida e vida eterna. Nós temos em Cristo uma vida plena, maravilhosa aqui na terra, porque estamos com Ele. Então, tudo isso que nós estamos sofrendo, nós sabemos que Deus está conosco, trabalhando ao nosso favor, cuidando de cada situação, de cada momento de aflição. Ele está conosco. Ele está conosco. E Ele nos permite passar por aflições para nos tratar. Só por isso. Se não precisássemos do tratamento, não sofreríamos. É porque nós precisamos. Jesus Cristo se entregou por amor e devemos honrá-lo, não só nesta data, mas todos os dias de nossas vidas. Devemos honrá-lo. Por que Jesus se entregou por nós? Nós sabemos que até naquele último instante, quando se perguntava a Jesus, quando o Pôncio Pilatos pergunta a Jesus, né? E Jesus diz, primeiro Jesus nem fala, ele vai como ovelha muda para o matadouro, para ser morto. Mas quando eles indagavam, Jesus permanecia. Bastava Jesus ter negado.
que Jesus não teria morrido na cruz. Mas ele não negou nenhuma vez. Mesmo sabendo todo machucado já dos açoites. Quando ele chegou diante dos que estavam ali julgando ele. Mesmo assim, ele não nega. E ele ainda disse ao homem, porque o homem disse, você sabe que eu posso decidir sua vida ou sua morte. Ele disse, nenhum poder vos teria sido dado se não fosse o Pai que está nos céus. Ou seja, primeiro, você só está aí nesse cargo porque o meu Pai colocou você aí. E a mulher dele tinha sonhado. E disse que ele não fizesse nenhum mal àquele homem, porque ela tinha passado a noite muito perturbada. Por isso que não é ele quem decreta a morte. Ele lava as mãos. Ele se omite. Como muitos de nós pecamos profundamente diante de Deus com a nossa omissão, para não desagradar. Aí nos omitimos. Muitos fazem isso. Então, o motivo que Jesus se permitiu morrer foi para nos salvar, nos livrar da morte eterna. Não era porque Jesus queria sofrer aqueles açoites, não. Pelo contrário, ele ainda pediu ao Pai, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas que seja feita a vossa vontade e não a minha. Então não era porque ele queria sofrer, ele estava sofrendo, mas ele queria te salvar e me salvar. E como havia necessidade, ele aceitou. Ele disse, mas que a tua vontade seja feita. Eu vi numa pregação o pastor dizer que Barrabás representa a humanidade delinquente e pecadora. Barrabás representa isso. Aquela cruz, ela não era para Jesus, ela era para o criminoso Barrabás, para o perverso, o tirano Barrabás. Aquela cruz era para ele. Como existia uma cruz para todos nós, quando estávamos errantes no pecado. Por isso que ele faz a analogia de Barrabás à humanidade delinquente e pecadora. Então, aquela cruz, não era Jesus que merecia ser pregado na cruz, era Barrabás. Mas o povo escolheu que Jesus que morresse na cruz. Preferiram as trevas do que a luz. Porque Jesus, bastava eles olharem para Jesus, os fariseus, que eles viam a fraqueza deles, o pecado deles, o erro deles, a soberba deles, a vontade de se manter naquela função. Jesus, a luz, a pureza, a santidade de Jesus incomodava aqueles homens, mais do que o delinquente Barrabás. Afinal de contas, quando eles olhavam para Barrabás, eles se achavam puritanos, quando na verdade eles não o eram, senão não teriam escolhido o sacrifício de Jesus. Então, Barrabás representa a humanidade delinquente e pecadora e que dá as costas para o seu Salvador. Eu vejo Barrabás naquele gesto profano que aqueles homens fizeram no carnaval. Eu considero Barrabás aquelas pessoas que invadem os templos para blasfemar contra o Senhor.
Eu considero Barrabás o homem que diz que o Senhor Jesus era homossexual. Mesmo sabendo que se lê a Bíblia toda, vai saber que Jesus não se lembrava nem que tinha sexo. Em momento algum, Jesus se preocupou com isso, com a sexualidade. Mas tem uns Barrabás que falam isso. Mas isso que eles falam e todas as blasfêmias que eles fizeram não tiraram o nosso Senhor do trono. Deus continua sendo Deus, Jesus continua à direita do Pai, intercedendo por nós, inclusive por estes Barrabás. Inclusive por estes Barrabás. Jesus intercede. Porque enquanto você estiver aqui, com esta veste aqui, você pode se arrepender, pedir perdão a Deus e receber o perdão de Deus quando você se arrepender de todo o seu coração e não voltar a pecar mais. O Senhor Jesus nos reconciliou com a vida, nos reconciliou com o Pai, quando pagou o preço da morte, do pecado, com a própria morte dele. Quando ele pagou o preço do nosso pecado, ele nos reconciliou com o Pai. E assim nos reconciliou com a vida. Devemos nos arrepender e abandonar o pecado para recebermos do Senhor o legado da vida eterna. Amém? Até aqui. Vamos orar, irmãos. Hoje eu peço oração pela irmã Denilza e pelo seu esposo Darcos Alexandre, porque ela estava sempre pedindo oração pelo esposo, sempre pedindo que ele saiu de uma situação grave para hoje uma situação estável, já foi estubado para a honra e glória do nosso Deus, e ela agradece a Deus por isso. Ele está se recuperando, graças a Deus. Mas ela pediu oração, porque ela também teve o vírus da pandemia. E ela nem se cuidou, porque ela estava cuidando do esposo, que estava numa situação mais grave. Então ela disse que precisa das nossas orações, pela saúde dela. Peço também pela saúde de Farias, o colega de trabalho da minha irmã, Gracinha, um amigo de trabalho. Hoje todos são aposentados, mas a amizade fica, a esposa dele e ele, amigos de minha irmã, e nós ainda devemos continuar intercedendo, porque ele ainda não recebeu alta. Eu quero pedir por Sérgio, que é o cunhado da irmã Sandra, porque ela não me disse se ele saiu, então ele ainda precisa de orações, e Hermínio, meu primo, que está sob tratamento fazendo quimioterapia e o transplante de medula, no tratamento. E também Kaline, a amiga de Gleice, que está acometida do câncer no pâncreas. Mas lembrando, Kaline, para Deus, nada é impossível. Não há impossível para Deus. Então você tem que crer. Creia. Creia. Ele pode até ressuscitar o morto, quanto mais você que está viva. Creia que ele pode te dar um pâncreas novo. Ele pode transformar este quadro, tirar todas as células cancerígenas do seu corpo. Ele pode. Creia. Jesus pode. Ele é bom. Ele é bom em curar. Ele é bom em enxugar lágrimas.
Ele é bom em transformar quadros, situações difíceis. Ele transforma. Ele cura. Não esqueça que Ele pode curá-la. Nós sabemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E em tudo tem um propósito de Deus em nossas vidas. Conheça, experimente do amor de Deus e descanse na grandeza dele, porque ele pode restabelecer a sua saúde e a saúde de todas estas pessoas que eu citei o nome. E a saúde de todas as pessoas que estão internadas agora, em estado grave. E as pessoas que estão enfermas em suas casas. Ou se tratando, ou ainda nem se tratando. Ainda nem sabendo que estão doentes. Ele é o médico de todos os médicos. Ele curou o câncer do meu sobrinho, que é médico, de uma forma maravilhosa, surpreendente, de uma forma sobrenatural. Quando ele fazia o tratamento, ele piorava. Quando nós orávamos, ele ficava curado. E assim, ele viu o mover de Deus. E você pode ver também. Nós cremos no Deus que tudo pode. E por amor, ele pôde entregar o seu filho para morrer por nós, para nos salvar, para nos dar uma vida boa aqui na terra, uma vida longe do pecado, para nos tirar do engodo de Satanás, da ilusão do mundo, e nos dar uma vida boa, saudável, com propósito. E após o tempo de cumprir a nossa missão aqui, nós vamos nascer para Ele. Vamos morar eternamente com Ele, na casa que foi preparada para nós. Vamos cear com Ele, no banquete espiritual e eterno. Vamos ver a face de Jesus e vamos nos alegrar eternamente com Ele. Esta é a promessa que tem na sua palavra. Essa palavra estão tentando de todas as formas atacá-la. Mas esta palavra é viva e eficaz. E a igreja do Senhor prevalecerá. Creia tão somente e verás a glória de Deus acontecer em sua vida. Vamos orar, irmãos. Amado Deus e Pai, motivo de minha alegria, Tu és a minha esperança. Quantas vezes em minha vida o Senhor já me mostrou o Teu poder, já manifestou o Teu amor por mim ou por meu irmão, minha irmã. Quantas vezes, quantos milagres o Senhor já fez em nossas vidas. Eu sou um milagre. Eu estou aqui por puro milagre seu. Este ministério é outro milagre grande. Esta palavra, este maná espiritual, este pão que o Senhor nos dá todas as manhãs, é milagre. Tu és o Deus de milagre. Tu és o Deus de amor. O Senhor se entregou por nós e nós te agradecemos pelo sacrifício da cruz do Calvário, pela dor que o Senhor sofreu, pela humilhação que o Senhor passou ali na cruz, por causa dos nossos pecados. Obrigada, Senhor, pelo sacrifício da cruz do Calvário. Agora eu te peço, Senhor, que o Senhor derrame sobre toda a terra, eu te consagro toda a terra e todos nós, os seres viventes que há na terra.
Eu te consagro e te peço, derrama das águas purificadoras que vêm do teu trono, águas que lavam a mente, que tira todo o lixo que Satanás colocou em nossas mentes, que nos santifica, que nos desperta do sono profundo, que nos dá a consciência do nosso pecado, que nos faz entender que tu és Deus e que estás no mais alto e sublime trono e ao mesmo tempo estás dentro de cada um de nós. O nosso corpo é o templo do teu Espírito. Nós te agradecemos pela certeza que temos disso, Pai. E te pedimos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor cure, sare, renove as forças, restabeleça estas pessoas que eu citei o nome, os nomes delas. Todas elas eu consagro no teu altar e peço a tua unção de cura, o teu perdão. E uma vez perdoados, Pai, sara a nossa terra, Pai. Alivia o nosso sofrimento, a nossa dor, a nossa angústia. É no nome do teu Filho, do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, mas que ressuscitou no terceiro dia, que subiu aos céus e que está sentado à tua direita, intercedendo por nós. É no nome dele que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Fiquem com Deus, na paz do Senhor. Até amanhã, se Deus quiser. Amém.